próximo seria o Barroco. Ele é uma transição entre o final do renascentismo de Elizabeth pro início do Rococó. O Barroco ele é bem exagerado, os mesmos exageros que Elizabeth mantinha, o Barroco manteve esses mesmos exageros, os mesmos excessos, muitas cores, muito dourado, muito dourado mesmo, muito vermelho, o roxo, que eram considerados cores exclusivas da realeza. Sim, porque eram cores que mostravam poder, então... E que eram difíceis de pintura. Sim, tingir. Então eles pesavam muito mais nisso. E a Anágua, que não é Anágua, esqueci o nome. É um nome esquisito, gente. A gente escreve aqui em algum lugar a Anágua de Elizabeth. Mas eles amenizaram essa Anágua, ela voltou ao normal, ficou mais amena. Em cima começou a aparecer o quê? As mangas. Aí foram as primeiras ideias da manga presunto, que aparece bem mais pra frente. É, manga presunto não mesmo, gente. Mas o excesso das mangas começaram a aparecer justamente no Barroco. Também veio o decote assim, né? É, o decote começou a pegar o ombro. Sim, aí elas começaram. Ainda ficou só nos peitos, ainda mostrava um pouquinho dos ombros. Vieram muito das cores pastéis nessa época já. Então começou a vir um rosa claro, começou a vir o azul bebê, o amarelo. Coisas que não apareciam normalmente, por exemplo, pra Rainha Elizabeth, que eram também cores muito fortes. Aqui ainda continua aquela mostrando, tipo, pegando os peitos, metade pra cima, metade pra dentro, foi, metade pra fora. Que foi a transição. Metade pra dentro, metade pra fora. Falei muito tão errado. E foi justamente essa transição ainda. Mas mais pro final do Barroco, começou a vir algo mais aberto, com as mangas bem grandes, tá? Aí, nessa época, já tinha influência no Brasil, embora tenha acontecido em épocas diferentes. O Barroco europeu e o Barroco brasileiro... Valeu, Otto! Embora tenha acontecido em épocas diferentes, os dois eles se pareceram muito na arquitetura. Em questão de roupa, eles acabaram sendo bem diferentes, bem distintos. Né? Porque o Brasil ainda estava na época de colonização e tal, então ainda não estava tão pesado assim. Aqui pra gente foi muito mais arquitetura, isso na literatura também, porque Barroco é uma das escolas literárias. Então, dentro do Barroco, filme ou série no Barroco, eu não lembro de nenhum de cabeça do Barroco europeu. No Barroco brasileiro, vocês têm Ouro Preto, em Minas Gerais. Lá é uma das maiores influências do Barroco no Brasil. Se não me engano, também tem na Bahia. Também influência barroca na Bahia. Mas aí é vocês indo lá, né? Ou procurando imagens no nosso pai Google. Porque de filme e série mesmo, gente, eu não lembro, assim, de nenhum de cabeça. Então, se realmente vocês souberem, indiquem aqui embaixo pra galera assistir, pra ver se a gente dá exemplos melhores, né, em questão do Barroco. Porque o Barroco, ele foi bem... Sim, o Barroco foi bem transição, então, tipo assim, a galera lembra muito mais o Barroco sendo a transição de Elizabeth pro Rococó do que sendo realmente um estilo. Então, depois do Barroco, ele começou a vir o Rococó. O Rococó, ele veio muito pesado com Maria Antonieta, a rainha da França, que é considerada a rainha da moda e uma das rainhas mais importantes em relação à moda. Porque foi como ela conseguiu se impor, se expressar, né? Porque ela era de... Ela era outro espiã país, austríaca. Ela era espiã austríaca para a França. Então a forma que ela conseguiu se impor para ela ter respeito foi pela moda. Então ela saiu do país dela, a Áustria, foi para a França para fazer a aliança franco-austríaca. E lá ela viu como Versalhes era completamente diferente de Viena. Viena era a corte austríaca e Versalhes a corte francesa. Por falar em corte francesa, o Palácio de Versalhes, quando ele foi construído, ele não tinha banheiros. Que bosta. Eles jogavam pela janela. Depois de um bom tempo... Por causa das rosas, por isso que as rosas eram bem cheirosas. Perfumadas, sim. Exato. Pra esconder o mau cheiro. Sim. Tanto é que aquele costume de noiva de ter o buquê do lado era por causa dos franceses.
Não, né? Era pra disfarçar o cheirinho das noivas. E os noivos? Os noivos não precisavam, eles estavam com dinheiro, né? Teoricamente. Mas então, bem depois que o Palácio de Versalhes foi construído é que vieram os banheiros. Porque o gênio que mandou construir, que se não me engano foi Luís XV, ele não pensou em colocar banheiros no palácio. Imagine a corte inteira vivendo num palácio daquele tamanho, sem banheiros. Verde. Jogando tudo pela janela. Não tem verde. Que coisa linda. Que bom que não tem verde. Então, Maria Antonieta ela começou a se impor pela moda depois que ela virou rainha. Ela virou rainha relativamente cedo, né? Foi ela com uns 14 anos, se não me engano. Não, 14 anos ela foi pra matrimônio. Ela casou, acho que foi com 20, 18 a 20. 14 anos foi quando ela se casou. O marido inútil dela que não fazia nada direito. Não, ela casou com 14 anos. Foi. Bem depois que ela... Só que até aí ela não tinha influência. Ela só era Delfim da França. Ela não tinha tanta coisa. Depois que ela se tornou rainha... Que ela se trocou. Que ela falou, foda-se tudo que agora eu vou fazer do jeito que eu quero. E foi o que ela fez. Então, porque, tipo assim, Maria Antonieta gastava muito. Paris Hilton perto dela não é nada. Sério, de tanto que ela gastava. Ela tinha quartos e mais quartos do palácio como closet pessoal dela. E não são roupas pequenas. Sim, entendeu? Então o mínimo de tecido, se não me engano, para fazer um vestido da era rococó acho que era entre 4 e 8 metros para fazer um vestido de tecido. Entendeu? Então, e não era tecido baratinho. Não mesmo? Pra uma rainha? Sim. Então ela tinha dúzias de perucas, ela tinha muitos vestidos. Joias a rodo. Então, tipo assim, ela gastava mesmo, ela não tinha dó de gastar. Por isso que ela foi considerada a rainha do déficit, porque ela gastava, como ela gastava igual uma doida, então eles falaram, pô, a rainha gasta como se não houvesse amanhã, e a gente se lascando aqui na França, enquanto o rei tava enviando dinheiro para os Estados Unidos, então tava uma bagunça, literalmente. Colocaram 2 crianças para governar, deu isso. Então, primeiro, quando ela chegou na França, realmente continuava com a moda barroca. Barroca parece que não tá errado também não. Mas continuava com aquela coisa redondinha e tal. E aí até um pouquinho puxadinha pro bumbum. Mas quando ela começou a governar, o poder das mulheres eram mostrados pelas ancas. Pelo armamento do vestido. Então, tipo assim, enquanto no início era algo redondinho, bonitinho, Maria Antonieta fez um negócio de um jeito que chegava a 4 metros de uma ponta à outra. Elas levavam cerca de 3 horas para se vestir e 3 horas para se despir do dia. Nossa, dia produtivo esse? Totalmente. Todos os dias. Só que aí tem que pensar o quê? Elas acordavam muito mais cedo do que a gente. Não, eu pensei que ela acordava no mesmo horário pra aprontar e depois iam. Nossa, tem que acordar mais cedo. Não, elas acordavam assim, tipo... o horário era um horário que o sol 8 nascia. horas, eles tinham que acordar às 5. Então, ela chegou a demonstrar dessa forma o poder dela. E depois de um tempo, ela se cansou de toda a corte francesa e tal, porque Maria Antonieta era doida das ideias mesmo. E tipo assim, ela gostava muito de arte, gostava muito de teatro, ópera. Ela chegou a fazer um teatro, fazer óperas, porém, ela fazia as peças que ela escolhia fazer e chamava, inclusive, a corte para assistir, eram peças que criticavam abertamente a família real. Ela fazia isso. E aí ela veio com a Chemise de la Reine, se não me engano, o nome. Claro, tem um nome mais francês, né? Mas eu não sou fluente em francês, então vamos chamar só de Chemise de la Reine. Que aí ela começou a tirar as armações, começou a tirar as camadas e tal. E aí, teoricamente, ela se vestia só com a roupa de baixo do vestido. e aí eles achavam isso um tanto quanto indecente, né? Da rainha estar andando por aí com as roupas de baixo. Seria nua naquela época. Sim. Mesmo sendo um vestido de camadas ainda. Mas era considerado altamente inapropriado para uma rainha. E
Eles pegaram como tava acontecendo a Revolução Americana, acho que era contra a Inglaterra, se não me engano, a Inglaterra que assim como Portugal colonizava o Brasil, se não me engano, era a Inglaterra que colonizava os Estados Unidos. Se não me engano, eram os ingleses. Sim. E aí, os franceses... Os ingleses. A gente sabe que ingleses e franceses não se dão muito bem, não é de hoje. Então, os americanos, eles resolveram usar isso a favor deles. Então, eles pediram ajuda para a França para combater os ingleses. Então, para a França mostrar o poder deles, eles estavam ajudando os americanos a enfrentar os ingleses. Só que isso estava detonando com a própria França, porque a França não tinha como sustentar os gastos de Maria Antonieta, os gastos das damas de companhia dela e ainda sustentar duas guerras, porque estava acontecendo uma guerra nos Estados Unidos, uma guerra civil nos Estados Unidos, uma guerra civil na França. Então, tipo, é muito dinheiro, guerra é muito caro, gente. Então, acabou tendo a Revolução Francesa, que aí veio a moda da guilhotina, que eles pegaram Maria Antonieta, que Maria Antonieta continuou dando passos mais errados do que a perna. É sério, a Maria Antonieta só foi guilhotinada por burrice dela. Nossa Senhora. Porque ela mandou uma carta pro irmão dela austríaco pedindo pra ele invadir a França e pedir o resgate dela e do marido dela. Tipo assim, até então os revolucionários não estavam fazendo mal pra família real, só mantinham eles cativos. Aí ela mandou essa carta pro irmão dela, o irmão dela invadiu, só que o irmão dela era mais anta ainda, porque em vez dele disfarçar a situação, não, ele falou, não, a gente vai largar a França se vocês liberarem a rainha e o rei. Mas é uma anta, entendeu? Tipo, como é que ele fala descaradamente o que ele quer? Né? E aí o povo francês expulsou os austríacos e considerou Maria Antonieta e o rei traidores do país. E aí guilhotinaram o rei. E a rainha? Não, a rainha demorou ainda mais. Tá? E depois eles guilhotinaram o rei e guilhotinaram o filho, que era o Delfim da França, para ele não reivindicar o trono dele. Uhum. E aí depois guilhotinaram, se não me engano, guilhotinaram a filha de Maria Antonieta e por último Maria Antonieta. Porque acusaram Maria Antonieta até de incesto no filho dela. Olha o ponto que o negócio chegou. Nossa. Aí, como teve a moda da Revolução, então isso afetou muito a forma de se vestir. Então, cores como o antigo dourado, o vinho, o roxo, era terminantemente proibido, porque eram cores da realeza. Então, como eles queriam se desprender completamente da realeza, então eles pararam de usar isso. Pararam de usar as anáguas, as ancas, porque era visto como poder. Exagero, sim, era visto como exagero, exuberância, poder. Eles não queriam isso. Camadas de vestidos sumiram também. Então tudo ficou muito mais simples, tecidos mais simples. Cores mais claras. Sim, então vinha muito branco, vinha muito bege. O begezinho, que é a cor de roupa suja. Então eles vinham com cores muito mais claras. E naquela época muitas pessoas eram guilhotinadas, tá? Que eram, mesmo que não tinha nem fazia nada a questão da revolução, se elas fossem acusadas, elas eram guilhotinadas mesmo. Então... Aquele tão famoso de, eu falei, a pessoa sofre. Sim. Da investigação. Sim, infelizmente acontecia isso. E pra comemorar os mortos, ou pra ficar com pena deles, ou pra seus pêsames, eles faziam um baile, o baile dos guilhotinados, onde as mulheres iam de branco, com o cabelo preso e uma fita vermelha amarrada no pescoço. Era bizonho, mas eles faziam isso, entendeu? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.